Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Fica deitado um pouco. Se sai tudo. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Entendeu lá certinho, né? Aleluias, aleluias. Santo, santo tu és, meu Deus. Se precisar mais luz, podia acender aquela lá de cima. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo tu és, meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo tu és, meu Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Santo tu, Jesus. Aleluia. Glória a Santo, santo tu és, meu Deus. Digno de toda honra e toda glória. muito obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Pode começar. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Vou aguardar mais uns minutinhos, as pessoas chegarem. Quando for às 20 horas e 35 minutos, eu vou dar início à palavra. Amém, irmãos? Só lembrando que, na verdade, eu estou só fazendo a palavra em virtude do que o pastor ele fez uma cirurgia de cataratas e já está bem melhor, graças a Deus. Talvez na próxima semana ele já vai poder começar a fazer o seu trabalho, ou na próxima, não sei ainda, mas ele vai, com certeza vai informar para vocês aí. O importante é que não faltará as lives normais, como são, para que esse projeto não venha a perecer, mas sim que ele possa continuar, certo? Que todos os dias, todas as segundas, quartas e sextas, ele vai levar uma palavra de alegria, de bom ânimo, né? E que seja uma palavra de edificação para que o reino de Deus seja semeado na terra, porque esse é um dos objetivos que nós estamos aqui, amém? Então vamos aguardar mais uns minutinhos, e aí na sequência a gente vai dar início, né? Enquanto isso, já podem preparar o ambiente, já pode botar a sua Bíblia na mesa, né? Abrir lá para que a gente possa compartilhar depois da palavra. Já pode preparar seu coração, aquietar todas as coisas que estão aí ao seu redor, para que possamos realmente estar, né, conectados com Deus. Né? Vamos tentar tirar as coisas que nos roubam a atenção, aquilo que porventura possa tirar a concentração. Então isso é o mais importante. É você se focar 100% na presença dele. Amém, irmãos? Então vamos aguardar, vamos dando glória a Deus, vamos glorificar a esse Deus maravilhoso que nos concede tantas maravilhas, né, tantas bênçãos que ele nos tem dado, e muitas vezes a gente esquece de recordar, de lembrar e de glorificar o santo nome dele. Amém? Aleluias, aleluias. Santo, santo tu é. Glória a Deus. Aleluias, aleluias.
digno de toda honra e toda glória. Aleluias, aleluias. Santo, santo, santo. Eu vou colocar o hino aí para a gente já começar a preparar o nosso coração, né, irmãos? Então, já vai se colocando na presença, já vai abrindo seu coração, coloca todas as suas intenções já no seu coração, né, na tua mente, já vai pedindo para que Jesus possa curar, transformar, libertar tudo aquilo que muitas e muitas vezes a gente tem medo. Não precisa ter medo, não tenha receios, né? Jesus mesmo nos ensinou que quando a gente tem alguma coisa, uma aflição no nosso coração, nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta e em secreto conversar com o Pai, que com certeza Ele vai nos ouvir. Nós sabemos tudo o que temos que fazer. E se você não tiver condições de falar, se você não tiver palavras para descrever, não se preocupe. Basta você se colocar em referência que o próprio Espírito Santo, que habita em nós, Ele vai fazer com que Deus consiga entender a tua necessidade. Na verdade, Deus já sabe a tua necessidade. Ele só precisa que você se coloque à disposição verdadeiramente para que Ele possa fazer. Porque Deus é diferente do inimigo. Ele não entra na tua vida sem o teu consentimento, sem a tua permissão. Mas sim, Ele pede para que você abra o coração. Como diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. É assim que Deus age na nossa vida. Ele pede para ele. Nós temos que ficar atentos para saber em que hora que ele vai bater. Porque se a gente soubesse quando o ladrão viesse na nossa casa, nós estaríamos ali esperando ele, já com a polícia, ou armado ao ponto de não permitir que ele venha roubar, né? Jesus não. Jesus, ele vem todos os dias bater na nossa porta. Muitas vezes a gente não ouve, porque as coisas ao nosso redor nos tiram a percepção, né? Nos tira a concentração, talvez até a intimidade que a gente necessita para Deus. Amém, irmãos? Então eu vou colocar agora 2 louvores para que você possa preparar seu coração, e aí na sequência eu entro com uma palavra para que a gente possa meditar nessa linda e maravilhosa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo teu nome, Jesus. Estou aqui para te ouvir, Senhor. Medite nas letras dessa música. Quero tua voz. Aleluias, aleluias. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és, meu Deus. Mas que a terra se canseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos. Aleluias. Guardaremos os mandamentos Pois de pra mim Deus. são mais Aleluias. preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito é o Senhor. Também nos transformará. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Glorificando esse Deus, o nosso Deus, o único digno de toda honra e toda glória. Aleluias, aleluias. Santo, santo tu és, meu Deus. Senhor. Tocar as minhas mãos. Aleluia, Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Eu guardarei os teus mandamentos. Eu ouvirei a tua voz. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra se canseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão
veleiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Céu se abrirá, glória a Deus, o meu Senhor, tudo vai prosperar, vou tocar as minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Comece a profetizar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Oh, você é digno do Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Declare: bendito serei. Bendito eu serei, os veleiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Tem céu se abrirá. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo tu és, meu Deus, digno de tudo, de toda honra, de toda glória, glória para sempre. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo tu és, meu Deus. Bendito eu serei, os veleiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos glorificando aí, meus irmãos. Vamos abrindo seu coração, vamos rasgando seu coração para que ele possa estar bem preparado. Você prepare essa terra para receber a boa semente. Aleluia. Vou tocar as minhas mãos. Glória a Deus, Senhor. Digno de toda honra e toda glória. Amém, Senhor. Aleluias. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Digno de toda honra e toda glória. Que esta noite, Senhor, a palavra que fruto faça ela possa ser como luz na terra, o pão que alimenta, o corpo, e ela será palavra do Espírito. Aleluia, Senhor Jesus. Onde eu não alcancei. Amém, glória a Deus. Coração, seja sempre exaltado,
doido, ressuscitou, agora sim, o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dando glórias aí, meus irmãos. Vamos glorificando o nosso Deus, o único que é misericordioso, digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Descido, nome é santo, poderoso, da nada, que a paz aleluia! Santo, santo tu és, meu Deus. Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, carne como nós, morreu em nosso lugar. E hoje estamos aqui, glória a Deus, graças a Ele, que é o único, digno de honra e glória. Aleluias, aleluias. Jesus, Filho de Deus, então sua glória, em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É sempre bom ouvir um hino que conta sobre o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que um dia se fez como nós, e que por graças a Ele hoje nós podemos dizer que vivemos a era da glória, da graça, porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus, irmãos, nós não conheceríamos a Deus, nós não estaríamos na presença de Deus. Hoje seríamos perdidos no mundo, mas Ele nos resgatou, Ele nos tirou da mão de Satanás, Ele nos tira todo santo dia. Por mais que nós tentamos nos fugir, Satanás ele está ao nosso redor todos os dias, com armadilhas, com enciladas novas, com todas as coisas novas, tentando intimidar-nos, dos filhos de Deus. Mas aquele que verdadeiramente acredita na palavra de Deus, verdadeiramente foi escolhido por Deus, pode fazer o que quiser. Pode cair, pode tropeçar, pode se arrebentar, mas Deus está no controle. E é Ele que sabe todas as coisas. Quem disse que ser cristão ou crente, nós viveríamos num mar de rosas? Quem disse para você, quem um dia contou e disse, olha, se converta, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que os teus problemas acabaram, irmãos. Em verdade, parte dessa afirmação é verdadeira. Quando você serve a um Deus verdadeiro, é Deus que peleja por você. Mas as lutas, as batalhas, as dificuldades, os tropeços sempre vão existir. E cabe a nós aprendermos a dobrar o nosso joelho e a cada dia que nós necessitarmos de uma força maior, é nos colocarmos na presença de Deus e Ele com certeza nos fortalecerá ao ponto de nós estarmos cada dia mais. Porque Ele mesmo disse, preparai-vos para o dia mau. Sabia que todos os dias vai chegar um dia em que você vai querer fugir da sua presença. Amém, irmãos? Por isso nós vamos nos alimentar mais uma vez de uma boa palavra, daquilo que Deus nos deixou,
daquilo que é o nosso alimento, a necessidade. É isso aqui que fortalece o cristão. Isso aqui que faz com que muitas e muitas vezes a gente relembre e volte a meditar e volte a ser quem era. A Bíblia nos ensina sobre a palavra do filho pródigo, que um dia, né, ele conta de uma maneira diferente, mas na prática seria uma pessoa que já esteve na presença de Deus. Um dia resolveu ir para o mundo de novo. Então Deus ficou triste. O pai ficou triste porque seu filho que estava na sua presença, que estava no aprisco, resolveu curtir a vida. Ah, eu não quero mais saber de ir para a igreja. Ah, eu não quero mais ter que levantar cedo. Eu não quero mais jejuar. Eu não quero mais, não quero. Ao mundo é muito mais atrativo, é muito mais saboroso, é muito mais gostoso. Aos prazeres da carne. Irmãos, tudo tem um preço. Enquanto ele estava bem, tranquilo, ele tinha muito amigo, muitos parceiros, mas quando as coisas começam a vir as dificuldades, começam a vir as lutas, aí é que a gente conhece os verdadeiros amigos. E aí nessas horas que você olha para o lado, olha para frente, olha para o lado e não vê mais ninguém. Mas o bom de tudo é que Deus nunca se esqueceu de você. E é o que ele faz? Ele faz com que o Espírito Santo, que um dia habitou no teu coração, aquele dia que o Espírito Santo disse assim, não, eu vou fazer esse filho voltar para casa. E aí ele coloca o convencimento no teu coração. E se você teve a capacidade de voltar, não foi porque você quis voltar, não. Não foi porque você teve força, não, mas foi porque o Espírito Santo, que um dia habitou no teu coração, ele conseguiu fazer com que você lembrasse que existe um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que tudo pode, né? E aí você volta para casa e Deus faz uma festa no céu. Amém, irmãos? Eu convido o irmão a abrir as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu vou falar um pouco aqui de uma história que Jesus contou sobre o bom samaritano. Não tem nada a ver com o que eu estava falando do filho pródigo, mas é só comentando sobre o que muitas e muitas vezes acontece na nossa vida, né? Nós abandonamos a presença do Pai, mas o Pai nunca nos abandona. Saiba disso, irmão. Quem entra na sua vida e faz o estrago não é Deus, é Satanás. Quando você abre uma brecha, muitas vezes ele não faz nada, ele fica lá quietinho, escondidinho, mas na primeira oportunidade ele destrói o seu casamento, a sua família, seu filho, o seu trabalho. Ele vai e faz tudo para te destruir, porque ele é inimigo de Deus, né? Então, agora Deus não, Deus está ali do teu lado. O Espírito Santo era para estar dentro de você, mas quando ele não está mais dentro de você, né? Mas quando você precisa, ora ao Pai, ele volta para você e você consegue sentir a presença do Pai. O Pai nunca te abandonou, mas você saiu da presença do Pai. Então essa noite é mais uma oportunidade que a gente tem de podermos meditar na palavra de Deus, aprender com o que Jesus ensinou os apóstolos, porque nada mais é que um aprendizado todos os dias. É como fazer uma casa. A cada dia a gente colocar um tijolinho na nossa casa lá no céu. A casa que um dia nós vamos habitar junto com Deus, junto com o Espírito Santo, junto com todos os apóstolos de Deus, aqueles homens e mulheres que um dia estiveram aqui junto conosco na terra e que fizeram aquilo que um Deus um dia ordenou, né? Que era justamente espalhar as boas novas, o reino de Deus na terra, a todos. E um dia vai chegar. Porque ele disse, ide e pregai o evangelho até o confim da terra. E esse um dia está chegando. E quando chegar esse dia, Jesus voltará. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui o que a palavra de Deus nos ensina hoje. A palavra diz que eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Jesus é Jesus, né? Não tem. Como você interpreta? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus, respondestes corretamente? Faz isto e viverás. Aleluia, glória a Deus. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém
para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Aleluia. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu igual modo. Aleluia. Amém, irmãos? Que palavra. Que essa palavra nos ensina que muitas e muitas vezes nós podemos nos deparar da mesma situação. Mas eu vou ler mais um trechinho, só para complementar a mensagem, né? Depois a gente volta e fala sobre alguns pontos específicos. Eu vou dar continuidade em Lucas, no capítulo 10, agora no versículo 38, onde fala sobre Marta e Maria. Indo-lhe de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouviu-lhe os ensinamentos. Maria, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha só, irmãos, preste atenção. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a esta não lhe será tirada. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? O que uma leitura tem a ver com a outra? É para você poder compreender que aqui são 2 cenários um pouquinho diferentes do outro, mas a lição praticamente é a mesma. Quando Jesus fala do bom samaritano, ele usa exemplos de pessoas como nós. Aqui diz que uma pessoa tinha sido roubada, tinha sido machucada e tinha sido deixada pelo caminho, né? E aí o que acontece? Ela está lá, passa um sacerdote. Quem que é o sacerdote? O sacerdote é um homem de Deus, é alguém que conhece a lei, que deveria cumprir a lei, que a lei diz, que é, como aqui diz os dois mandamentos, se enquadrando nos 10 mandamentos, se enquadrando em 2, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que ele pode amar o próximo se ele vê um próximo largado e não toma nenhuma atitude? Simplesmente diz: isso aí não é meu problema, tchau, vou embora. E semelhantemente passa outro, um levita, um servo, um obreiro na casa de Deus, uma pessoa que conhece a palavra, que também sabe, e vai, também passa de lado, vai embora. E aí vem uma pessoa que por muitas e muitas vezes nem sequer está na presença de Deus, mas que usa de misericórdia com aquelas pessoas que estão ali. Então, irmãos, como eu, como você, ou com qualquer outra pessoa que se diz filho de Deus, que diz que vai amar o próximo, quando passa na rua e vê uma pessoa largada, jogada, simplesmente passa e finge que não é com ela? A gente está falando de um exemplo simples que a própria palavra, a própria Bíblia nos ensina,
que é o que é ser misericordioso, o que é o ser o próximo. Mas eu sei, irmãos, que muitas e muitas vezes a gente não se mete na vida da pessoa porque a gente não conhece. Mas já pensou se Jesus fizesse o mesmo conosco, se nós estivéssemos à beira do caminho, e ele visse nós no maltrapilho, tudo dolorido, tudo machucado, e ele disse assim, não, mas isso aí não é o meu, não tenho nada a ver com isso, eu vou seguir viagem. Não podemos ser assim, irmãos. Deus nos ensinou a sermos misericordiosos. E quem é misericordioso com o próximo, Deus será misericordioso conosco também. A vida ela é feita e nem todo mundo tem condições, nem todo mundo é cheio de posse. Não, mas é justamente na diferenciação é que nós conhecemos os verdadeiros filhos de Deus. Amém, irmãos? A verdade é que todos temos a necessidade de praticar, de exigir, de fazer acontecer. O reino de Deus não está lá nos céus. Quer dizer, hoje ele ainda não está no céu, ele está na terra. Os filhos de Deus estão na terra. Estamos aqui justamente porque ainda temos que testemunhar e temos que viver o verdadeiro amor que Deus um dia nos colocou no nosso coração. Eu conheço e sei, tenho certeza que muitos de vocês não fariam isso. Que vocês seriam misericordiosos. E glória a Deus por isso, irmãos. Mas eu também conheço muitas pessoas que não fazem nenhuma questão de contribuir, de ajudar. Nenhuma questão de estender a mão. Mas quantas vezes eu já vi pessoas que aparecem nas nossas casas querendo trazer uma palavra amiga, querendo trazer ou necessitando de um copo d'água, um pedaço de pão. E muitas vezes a gente vê lá, os caras dizem, vai trabalhar, vagabundo, vai fazer isso. E não se esqueça que quem sabe um dia possa ser Jesus, né? Porque quando Jesus estiver lá, ele vai dizer assim, ó, eu estive na sua casa, eu estive nu, não me desse de vestir, eu tive fome, não me desse de comer, eu tive sede, você não me deu de beber. Isso está lá em Apocalipse, irmãos, nós temos que tomar todo o devido cuidado, porque um dia Jesus vai vir e vai cobrar conta. Quando? Quando aconteceu Jesus vir na minha casa e eu não dar de alimentar? Pode ter sido um dos pequenininhos dele, ele sempre diz, ó, todo aquele que amar os pequeninos, esse estará me amando, estará. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser como esse samaritano, que ele viu uma situação e ele não se preocupou, mas eu vou tirar o meu dinheiro, vou pagar, não, ele não se preocupou nessa hora, ele nem pensou nisso. Nessa hora ele pensou, vou pegar aquele cidadão que é um ser como eu, como você, que está ali passando por uma situação difícil e vou colocá-lo ao ponto de ter dignidade novamente de seguir sua vida. Se depois ele vai reconhecer o gesto ou não vai reconhecer o gesto, isso não cabe a nós. Eu não ajudo porque ninguém me ajuda. Não é assim. Nós temos que ajudar independente se você vai ser ajudado ou não. Se você vai ter uma recompensa ou não. Você não vai ter. Espera não ter recompensa na terra dos homens. Mas você terá a recompensa dos céus. O teu galardão que vai estar sendo guardado por Jesus para te poder entregar. Lembra aquela pessoa lá, você deu de comer. Lembra aquele outro irmão lá, você deu de vestir. Lembra aquele outro irmão, você levou uma palavra. Porque nem só de pão o homem viverá. A palavra diz que nem só de pão, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantas pessoas estão sedentas hoje de uma palavra, de uma mensagem, de um carinho, de uma atenção? Muitas e muitas vezes a gente perde tempo, e eu falo porque muitas e muitas vezes eu me policio, porque também acontece, da gente perder tempo com coisas que não edificam nossa vida. Muitas das vezes a gente fica lá assistindo uma minissérie, assistindo uma televisão, assistindo um futebol, ou às vezes a gente fica dormindo, ou a gente não faz absolutamente nada. É um tempo em que não vai ter mais volta. E nesse tempo, quantas coisas a gente poderia estar fazendo? Quantas pessoas a gente poderia estar... Hoje, não vou dizer em questão da pandemia, porque a pandemia nos proibiu de fazer muitas coisas, irmãos, é verdade. Hoje não se visita mais, a gente não tem poder de chegar, dar um abraço, dar um aperto de mão. Infelizmente, a gente está limitado a essa situação, né? Não digo que... Mas, tipo assim, eu penso que a gente tem tantas outras formas de levar uma palavra, entende? E eu fico feliz quando a gente sabe que tem pessoas que recebem, que dão atenção, que dão carinho. Isso é amar o próximo. Isso é ser um bom samaritano. Isso é fazer com que as coisas aconteçam na terra. O reino de Deus se cumpre na nossa vida aqui. Irmãos, eu não estou dizendo que tem pessoas que não fazem, mas eu só estou comentando que nós temos que ser o bom samaritano, que nós temos que ver a dificuldade, a situação e tomar uma atitude. Aqui o exemplo fala de alguém que foi surrado. Aqui alguém que
estava necessitando de algum tratamento. Mas tem muitas pessoas que estão lá no hospital, muitas e muitas vezes, né? Hoje a gente não tem como visitar, mas a gente pode orar, a gente pode determinar tantas outras coisas. A gente pode indicar quando às vezes as pessoas estão precisando de alguma coisa. E é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que ajudar, mas ajudar sem pedir algo em troca, sem ter a situação de dizer assim, uma recompensa. Não pense em ganhar alguma coisa, porque a própria palavra nos ensina que é muito melhor dar do que receber. E isso que é a vida que a gente precisa ter no nosso dia a dia. A gente tem que ceder mais do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso carinho, e ensinar as pessoas que às vezes, muitas vezes, não têm dificuldade em interpretar uma Bíblia, ensinar a ler, a compreender. Se tem dúvida, procura a pessoa que está sempre do teu lado, o teu pastor, o teu padre, um irmão que conheça a palavra. Seja sedento de vontade de conhecer esse Deus. Porque um dia lá atrás, ele disse, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E é verdadeiro. O povo de Deus no meio do caminho sempre pereceu por falta de conhecimento, por falta de se alimentar. Hoje nós estamos aqui, hoje nós temos a capacidade de fazer muitas coisas na nossa vida. Graças que nós dizemos ainda, nós temos que Deus nos faz todos os dias, né? Se hoje você está aqui acompanhando essa live, se hoje você teve a capacidade de levantar, se você esteve aqui, é porque Deus permitiu o dom da vida nessa. Isso já é um presentão. Pensa, o maior presente que nós poderíamos receber, nós já recebemos, que foi a morte de Jesus na cruz. Foi um preço muito alto que ele pagou. E foi graças a esse sacrifício dele que hoje eu e você podemos viver numa era de glória. Ou seja, hoje nós estamos aqui tranquilo, hoje ninguém morre mais, quer dizer, entre aspas, vamos dizer que agora os tempos estão voltando a como era no início, mas em lugares ali a gente não sofre mais aquelas perseguições que existiram na época, quando Jesus estava na terra, quando os apóstolos foram perseguidos e mortos, como os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam a palavra de Deus são perseguidos. Tem países como a Rússia, por exemplo, as pessoas na Rússia não podem cultuar a Deus, a não ser o Deus dele. As pessoas que se reunirem para pregar a palavra do Evangelho, estudarem a Bíblia, elas são presas. Se elas forem de outros países, elas são deportadas do país. Se elas forem daqueles países de lá e eles não aceitarem o Deus deles, são mortos, torturados. Então, irmãos, nós vivemos um país privilegiado em que ainda a nossa Constituição não nos proíbe de ler, de cultuar. Então, vamos nós se unir e fazer com que, já que nós temos esse privilégio, essa oportunidade, e orar para os outros países que hoje já estão sentindo na pele as perseguições. Quantos irmãos e irmãs morrem diariamente por levar a palavra de Deus? E a gente olha ao nosso redor aqui, né, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso Brasil, na nossa cidade de Jaraguá do Sul, tantas outras cidades vizinhas, né? A gente não vê esse tipo de situação. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque Deus ainda está no controle da situação. Mas se nós permitirmos, o inimigo está ao nosso redor. Todo dia. Lá naquele povo lá que prega as leis, fazendo leis que vai contra, né? Vamos fechar as igrejas, porque a igreja não é essencial. Não vamos fazer isso, irmãos. É hora da gente, de nós nos unirmos em oração, em jejum, em fortalecimento do Espírito. A pandemia, ela serviu pelo menos como a única coisa de bom, né? A gente pelo menos conseguiu aquietar um pouco o nosso coração em casa, um pouco mais com a nossa família, talvez ter um pouco mais de diálogo. Existem, é claro, que vocês vão dizer, mas aconteceu tanta coisa ruim. Existem coisas ruins todos os dias, irmãos. Todos os dias existem coisas ruins. Mas se a gente olhar a nossa rotina de dia a dia, do nosso trabalho, a gente muitas vezes a gente não tem tempo de parar. O exemplo daquela mulher de Marta e Maria, é o que eu queria complementar, é dizendo exatamente isso. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós trabalhamos, e nós muitas vezes tiramos um tempinho pequenininho para Deus. Muito pequeno para Deus. E a Maria aqui, quando Jesus está explicando o que ela estava fazendo enquanto Marta estava preocupada com a louça, com a cozinha, com a comida, com as coisas da casa. Marta estava escutando, se alimentando da palavra de Deus. Porque isso ninguém vai tirar de você, irmão. Ninguém vai tirar o conhecimento, a sabedoria. E eu tenho certeza plena que se você orar e pedir a Deus para que o Espírito Santo te batize, ele vai te dar sabedoria. Sabedoria, tanto que quando a gente olha, a gente busca a palavra, a gente se alimenta dela. E aí a gente necessita muito
Mas a gente tem que pedir, a gente tem que pedir sempre o discernimento do Espírito Santo, para que Ele nos capacite. Amém, irmãos? E aí eu gostaria que vocês compreendessem que muitas e muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente é um bom samaritano. Na dificuldade, geralmente a gente quando vê uma enchente, por exemplo, a gente vê a mobilização das pessoas. Quem mais contribui? Quem mais está empenhado em ajudar? O próximo. São os mais humildes. São aquelas pessoas que muitas vezes não têm nem o que tem. Eles vão lá e compartilham com o que tem. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Isso é bonito, é maravilhoso quando a gente vê que a sociedade, que a população, que a igreja, que a família se reúne com o único propósito de ajudar o próximo. Isso é ser um bom samaritano. E muitas vezes eu vou dizer assim para você que a gente vê pessoas pedindo coisas na rua lá, dinheiro, essas coisas. É triste, irmãos, é triste porque são situações totalmente diferentes. E às vezes o bom paga pelo mal. Porque às vezes o mal está lá para poder pegar um dinheirinho e fazer alguma coisa que não presta. Mas quando a gente ajuda de coração, a gente não quer saber do que ele vai fazer. Mas a gente sabe que muitas vezes não é para edificar. Eu tenho o hábito de, quando vejo uma situação assim, eu encaminhar, mandar para uma igreja, mandar para uma prefeitura, porque é lá que ele vai conseguir, né? E eu muitas vezes ajudei pessoas, tentei ajudar pessoas a acharem um trabalho, indicando, mas as pessoas não querem mais hoje em dia ter o compromisso. Elas querem as coisas fáceis, elas não querem trabalho. Elas querem um serviço, não querem trabalhar. Elas querem ter um salário, mas não querem viver uma vida de acordo. Porque exige muito sacrifício, e verdade. Nós vivemos quando eu comentei para vocês, irmãos, que quando a gente aceita Jesus como Senhor Salvador da nossa vida, a gente acha que vai ter um mar de rosa, a gente não tem. A nossa vida, ela é assim justamente porque lá no início, um dia a gente foi desobediente. E a gente continua sendo desobediente todos os dias da nossa vida. É triste, mas é verdade, a gente acaba sempre pecando. Mas a diferença é que quando você tem o Espírito Santo, ele vai te dizer: olha, Sidney, você errou. Então tem que pedir perdão. E aí você vai lá, pede perdão, Deus misericordioso, ele vai lá e te perdoa. Essa é a diferença. O mundo lá fora não quer mais ouvir a palavra de Deus. Porque o mundo apraz, o mundo já... Eu não gosto dessa frase, mas a frase da Bíblia diz: o mundo já é do inimigo. Ou seja, o mundo já é do inimigo. Eu creio que Deus fez o mundo para o homem, para que nós prosperássemos, para que nós multiplicássemos, para que nós fôssemos os verdadeiros adoradores, que nós vivêssemos em comunhão. Mas o inimigo só está no poder porque nós permitimos que ele esteja no poder. Da mesma forma como se ele está na tua casa, é porque você está permitindo ele agir na tua casa. Se ele está lá no teu trabalho, é porque você está permitindo ele agir lá no teu trabalho. Se ele está na tua vida, é porque você abriu alguma porta e permitiu que ele entrasse, e ele vai agir na tua vida. Por isso que nós precisamos, sempre, cada dia mais, quando você tiver dificuldade, eu uso um exemplo que eu sirvo para mim, como lição, que já aconteceu comigo também. Às vezes a gente chega cansado do trabalho e diz assim: hoje eu não vou na igreja, estou muito cansado. É nesse dia que você precisa ir na igreja. Hoje eu não vou ler a palavra de Deus, eu estou muito cansado, não consigo ler. É hoje, nesse dia, que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque nesse dia você está precisando, a tua alma está afligida, ela precisa de um refrigério. Então você precisa trazer a ela. O Espírito Santo está dizendo: ore, busque, se alimente, para que possa ter a verdadeira transformação, para que possa ver a verdadeira mudança, tanto física como espiritual. A carcaça pode ser que muitas vezes não vai mudar, mas tem que mudar lá. E sempre tem que iniciar a mudança de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. A gente precisa fazer com que nós sejamos... Nós é que tenhamos o controle de todas as coisas. O coração é enganoso. Muitas vezes ele nos deixa fazer coisas que a gente acha que está fazendo certo, e a gente acaba fazendo errado. Por isso, tudo que a gente venha a fazer, tudo, irmãos, o bom é sempre pedir a Deus uma palavra, pedir um direcionamento, para que Ele possa dizer o que se é bom ou não. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é necessário para que nós possamos continuar sempre na sua presença. Deus poderia nos presentear com todo o ouro e toda a glória, com todo o ouro e toda a prata, mas muitas vezes Ele não nos permite, porque Ele sabe que nós vamos sair da sua presença. Então Ele vai nos dando pequenas porções diariamente,
um dia de vida, uma oportunidade de trabalho, uma situação aqui, uma coisinha ali. E é assim que ele vai nos alimentando, como ele fez com aquele povo lá no deserto, mandando o maná, né? Todos os dias. Ele fez isso durante 40 anos. Ele alimentou um povo. Mas todo dia ele sempre dizia: pegai somente o que é necessário. E quando a pessoa pegava mais, estragava. Então é assim que nós temos que ser na nossa vida. Precisamos viver um dia de cada vez. Até porque, na verdade, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Porque a nossa vida tem que estar pautada na mão de Deus. Ele é que sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. E muitas vezes a gente tem sofrimentos no meio do caminho, muitas lutas no meio do caminho. A gente não quer. Jesus teve uma coroa de espinho. Por que eu não posso pisar em alguns espinhos? Por que eu não posso passar em algumas dificuldades? Jesus, quando foi batizado, a primeira coisa que ele fez foi para o deserto. Passou lá no deserto todas as provocações de Satanás. E você acha que você na sua vida, você não vai passar pelo deserto? O deserto é uma grande oportunidade, irmãos, que vocês têm de se fortalecer na palavra de Deus. Para ver se realmente vocês estão no caminho de Deus. Se porventura no meu caminho você fraquejar, amém. Se redime, pede misericórdia, Deus vai te perdoar e você volta a buscá-lo da mesma ou com maior intensidade. Já sabendo quais são as fraquezas e trabalhando para que essas fraquezas sejam tratadas, sejam curadas, sejam mudadas. Oh, aleluia, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele nos dá a lição toda. Ele ficou 3 anos e meio na terra. 3 anos e meio, irmãos, e fez, sabe, coisas que, né, só Deus mesmo para fazer, Jesus. E a gente precisa usar ele como a nossa referência. Tem que ser o nosso modelo de viver. Jesus tem que ser a razão da nossa vida. Tanto que hoje, a própria palavra diz, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. A gente já sabe, se eu quiser. Quando tudo iniciou, era Deus que intervia. Deus estava ali, sempre mandando um profeta, mandando, né, ele mesmo. Mas depois, o povo sempre se desviando, sempre desviando. E nos dias de hoje, não é a mesma coisa? Muitas coisas acontecem, muitos milagres acontecem no nosso dia a dia. E assim, mesmo assim, parece que nós ficamos cegos e continuamos sempre fazendo a mesma coisa. Buscando sempre aquilo que talvez muitas vezes não agrada a Deus. E quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, aí nós vamos lá e dizemos: Deus, por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que isso aconteceu na minha vida? Irmãos, é tempo de reflexão, é tempo de mudança. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, eu te convido nessa noite. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Aceite hoje. Aceite verdadeiramente Ele, que Ele vai fazer a diferença na sua vida. Ele vai te colocar, Ele vai abrir os caminhos, vai transformar a sua vida. A começar por você. Se você quer ganhar a sua família, você quer ganhar seus filhos, o seu esposo ou sua esposa, ou alguém que você precise e você veja que necessita ser curado, ser transformado, comece por você, irmão. Comece mudando a sua atitude. Reconhecendo que nós somos falhos. Eu sou falho, eu sou pecador. Mas Deus, Ele não olha nossas imperfeições, Ele não olha a nossa dificuldade. Ele nos capacita, como Jesus estava falando com Maria. Enquanto Marta estava preocupada com as coisas da casa, com as coisas que muitas vezes a gente bota mais foco em tantas outras coisas, do que na busca da palavra, da busca de se alimentar da palavra de Deus, de estar ouvindo, de estar escutando. É isso que muitas vezes a gente precisa voltar a relembrar. Nós precisamos saber que para podermos resistir o dia mau, nós temos que estar fortalecidos, usar da armadura de Deus. Nós temos a Bíblia, que é a nossa ferramenta, que ela é o poder máximo. Está tudo aqui, ó. Pessoas que um dia já passaram por profetas, Deus mesmo. Isso aqui não é um livro para a gente deixar pendurado na estante, colocado lá aberto com uma imagem, dizendo assim: ai, que lindo eu ter uma Bíblia. Não, irmãos. A Bíblia, ela é o nosso alimento diário, que alimenta o nosso espírito. Nós precisamos ter o hábito diário de ler a Bíblia, de buscar. Não é para ler, é para se alimentar da palavra de Deus.
E ele vai, quando você for ler, ele vai te dar a capacidade, ele vai te dar o entendimento, vai trazer uma lição para você naquele momento. E isso vai fortalecer teu espírito, tua alma, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais alegre. As pessoas vão ver que você é luz no mundo. Porque o cristão precisa ser luz e sal na terra. Para que as pessoas possam ver algo diferente em nós. Para que elas possam ver que muitas e muitas vezes nós não podemos ser que nem aquele sacerdote, que nem aquele Levi, ou que nem Marta. Nós temos que ser muitas e muitas vezes um samaritano. Aquele que enxergou, viu uma oportunidade e ajudou. E não se preocupou com o que ele gastou, com o que ele fez, deixou de fazer. Eu não preciso saber quantas vezes eu ajudei, quantas vezes eu... Não. Eu não preciso marcar numa planilhazinha dizendo, eu já ajudei 10 pessoas. Não. Isso a gente não precisa nem saber. A gente precisa se doar ao ponto de fazer sem que nós venhamos a ter esse tipo de sentimento. Porque se você ajuda com propósito, o teu galardão já está sendo na terra. As tuas bênçãos já estão sendo dadas na terra. Não terá no céu. Amém, irmãos? Se você dizer assim, eu ajudei aquele cara, aquela pessoa, amém? Glória a Deus, você ajudou. Só que o teu galardão não vai ser lá no céu, vai ser aqui na terra. Você já ganhou, você já ajudou, então você vai ganhar aqui. E nós precisamos colocar o nosso tesouro lá no céu. Porque lá nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem, nada vai tirá-lo de nós. E onde geralmente está o nosso tesouro, está o nosso coração. E é para isso que nós precisamos, é deixar o nosso coração sempre no alto. Sempre no alto. Porque nós sabemos o seguinte, nós temos a certeza que um dia Jesus vai voltar. E aí todo olho estará fitado no céu, vendo Jesus com os seus anjos vindo buscar a sua igreja. E isso será maravilhoso, irmãos. A terra está pedindo socorro já. As coisas, as profecias já estão acontecendo. Tantas coisas já estão acontecendo, aquilo que a Bíblia mesmo predefiniu. Ela mesmo já está lá em Apocalipse, a gente estudar Apocalipse, olhar, muitas coisas já estão acontecendo, irmãos. Muitas profecias já se cumpriram, muitas ainda faltam cumprir. Mas não temos que ficar olhando e dizer assim, mas agora, não. Não adianta, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para subir com ele? Se Jesus batesse lá na porta da tua casa e dissesse assim, eu vim te buscar. Você ia dizer assim, espera um pouquinho que eu vou lá chamar meu marido para ir junto comigo. Tu acha que Jesus ia esperar? Não. Nós temos que dar oportunidade para essas pessoas, através da oração, através de muita luta. O teu sacrifício como buscar o teu irmão, muitas e muitas vezes a gente sabe, que a gente convida, que a gente fala, e ainda tira um sarro, debocham. Muitas vezes a gente é taxado como beato, beata. Irmãos, fique feliz. Quando alguém te afrontar, porque tu está levando a palavra de Deus, tu tem que ficar feliz, tu não pode ficar triste. Porque nós estaríamos mexendo com o mundo espiritual. Né? Agora, se nada acontece, é morno, é frio, então aí nós temos que fazer uma reflexão. Então significa que nós não estamos sendo luz, nós não estamos sendo sal, o sabor para aquela família, para aquela pessoa. Nós temos que fazer algo, temos que ter. E ficar feliz que toda vez que a gente tiver uma afronta do inimigo em relação ao reino de Deus, significa que nós estamos no caminho certo. Lutas teremos, dificuldades nós teremos muitas e muitas e muitas. Mas nós temos um Deus que é misericórdia, um Deus de justiça. E Ele jamais vai deixar que o filho dele peleje sozinho. Ele tem certeza, irmão, se você estiver fazendo a boa vontade de Deus, Ele vai acampar uma legião de anjos atrás para pelejar pelas tuas dificuldades. Porque aonde termina a nossa capacidade, aí entra o poder de Deus na nossa vida. E aí ele vem a transformação. Quando a gente deixa de lutar sozinho, porque se eu estiver na luta e não permitir que Deus haja na minha vida, Ele vai estar ali. E aí às vezes a gente pode estar lá no rio se afogando. Se a gente disser assim, não, Deus, agora eu não consigo mais. Aí entra o poder dele. Oh, aleluia, glória a Deus. É ali que vai acontecer a transformação na nossa vida. E irmãos, às vezes acontece de termos que pelejar por muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu conheço pessoas que levaram mais de 13 anos de oração para poder se converter. Teve pessoas que se converteram em muito pouco tempo. Sim, amém, mas isso não somos nós que definimos. Mas temos que lutar, botar na presença de Deus, dobrar o nosso joelho e pedir, Deus, eu quero transformar o meu filho.
Eu quero que um dia ele sirva ao teu Senhor. Eu quero que ele te conheça como o Senhor Salvador da sua vida. Eu quero que ele faça parte da sua família. Eu quero que o Senhor venha e administre essa casa. Tire ele das drogas, tire ele de tudo e qualquer lugar que ele estiver que não seja da tua vontade, Pai. Capacita ele para que ele possa ter vontade de estudar, vontade de te servir e ser um obreiro na tua messe. Porque Jesus mesmo disse, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. E é por isso, irmãos, que o mundo está do jeito que está. Nós precisamos ser muito mais do que somos hoje. Nós muitas e muitas vezes acabamos fazendo. Eu não estou dizendo que vocês, irmãos, não me levem a mal em relação a essa palavra, mas a Bíblia nos diz que muitas e muitas vezes a gente é como aquele sacerdote, como aquele levita. Ou muitas vezes como a Marta, pela preocupação. Muitas e muitas vezes a gente acaba deixando de fazer alguma coisa que agrada a Deus pela nossa dificuldade, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, por alguma coisa que muitas e muitas vezes tira da presença de Deus. Então Deus quer nos trazer hoje, Deus nos convida, nos chama hoje a refletir sobre isso e dizer, toda vez que a gente tiver alguma coisa, lembrar, opa, Deus tem que ser a primícia de todas as coisas. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. De manhã, quando nós levantar, a primeira coisa nós temos que agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele nos permitiu estivermos ali. Na hora que nós vamos nos alimentar, abençoar a comida e agradecer a Deus pelo pão que está na nossa mesa. Se você não tem pão na sua mesa, agradeça a Deus, porque Deus ainda te concede. E se não tem, Ele vai te prover muitos e muitos pães. Porque nós não podemos pensar que prosperidade é ter carro novo, casa nova. Não, irmão. Se for do agrado de Deus, e Ele sabe que Ele vai te conceder, e você vai ser uma pessoa e vai continuar fazendo a mesma coisa, Ele vai te conceder. Mas mas Deus sabe, se você é uma pessoa que se ganhar o que tem, ganhar o milagre, ganhar a bênção, amanhã você não vai estar na presença deles, Ele vai te dar gradativamente tudo aquilo que tu necessita para Ele não te sair da presença. Mas em muitas vezes a gente ainda acaba saindo da presença de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero encerrar a mensagem dizendo o seguinte para vocês. Vamos ser como aquele samaritano. Toda vez que alguém necessitar de ajuda, ajude. Muitas vezes não é financeira, às vezes pode ser com alimento, com roupa, com uma palavra, com um ombro, com carinho, com atenção, com ouvir. Tantas coisas a gente pode fazer com que uma pessoa se sinta bem. Às vezes a pessoa está precisando falar, então ceda o seu ouvido. Mas ceda o ouvido para ouvir apenas, para que ela possa sentir e colocar para fora. Não seja uma pessoa que venha a criticar, mas faça como samaritano. Cure, transforme. Se for preciso, coloque lá num local, ajude ela a ser diferente. Mostre o caminho para que ela possa... Porque, na verdade, a gente sabe que o caminho é Jesus. Mostre Jesus. Apresente esse Jesus que nós servimos, para que ela possa viver. E se ela não quiser, irmão, amém? Ore por ela. Ore para que o Espírito Santo possa tocar no coração dela. É assim que nós precisamos fazer. E como Maria e Marta, que sejamos como Maria, atenciosa aos ouvidos, porque ela estava fazendo o que era melhor. Não que deixar de fazer as outras coisas, não. Mas ela também estava ali, naquele momento, ouvindo a palavra de Deus. Então, buscai sempre as palavras de Deus. Vá à igreja, se alimente, faça tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa cumprir esses dois grandes e importantes. Se você quer um dia ir com Jesus quando Jesus retornar, então nós temos que fazer exatamente como está aqui. No capítulo 10, versículo 26, no capítulo 27 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Irmãos, isso é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que um filho, do que uma esposa, do que um trabalho, do que um carro, do que uma casa. Irmãos, isso é sério. Amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhantemente, amarás o teu próximo como a você mesmo, a ti mesmo. Esses dois mandamentos fará com que eu ou você, o dia que Jesus retornar à terra, nos leve junto com Ele
para podermos estar na casa do Pai. Amém, irmãos? Então, agora eu vou colocar um hino, e depois eu vou fazer as orações, a oração final, e aí a gente possa meditar um pouco nessa palavra, para que você possa refletir. Eu acho que é importante, nos dias de hoje, o mundo do jeito que vive, a gente só vê lá, morreu 400 mil pessoas no Brasil de Covid, não sei quantas milhões no mundo inteiro. Mas a pessoa não fala que morre 1 milhão de pessoas por ano de fome. Morre mais de 1 milhão de pessoas por outro tipo de doença. Morrem todos os dias muitas pessoas, irmãos. Infelizmente, a vida você nasce, você cresce e você morre. Muitas e muitas vezes a gente não aceita a morte como sendo algo natural. Ninguém gosta da perda. É claro que ninguém gosta da perda. Mas nós temos que entender que se for do propósito de Deus, se essa pessoa estiver na presença de Deus, ela está voltando para casa, irmãos. Ela está voltando para casa. Agora, se ela não estiver na presença de Deus, se ela não estiver, aí nós temos que ficar preocupados, nós temos que orar para que pelo menos essas pessoas possam encontrar Jesus antes de partir. Porque depois que partiu, irmãos, não temos mais o que fazer. Nós precisamos ficar na misericórdia de Deus. Precisaríamos esperar que Deus veja aquilo que fizemos em nossa vida. Amém, irmãos? Então, eu convido os irmãos a abrir o coração, que essa semente, essa palavra possa colocar verdadeiramente como uma brasa viva nos seus corações e que ela possa fazer de você uma pessoa melhor do que você já é. Glória a Deus, você já é uma bênção na vida das pessoas. Continue sendo bênção. Amém? Para que todos nós um dia possamos estar reunidos lá no reino dos céus, lembrando de todas as coisas que a gente fez, comemorando e tendo o orgulho, a oportunidade de vermos Deus e seus anjos e tudo aquilo que um dia Ele colocou aqui na terra e que muitas vezes a gente pensa assim, mas isso é só lá com o pastor, isso é lá com o padre, só eles têm autoridade. Não, não. Todos nós, porque lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, diz assim, todo aquele que crê em Cristo fará obras maiores que a dele. Se você crê que em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você crê verdadeiramente, lá na tua casa você pode edificar ela, orando, repreendendo todo o mal que existe lá dentro dela. Se você crê naquela pessoa que está orando por você, a sua bênção vai chegar. Então nós precisamos crer, irmão, verdadeiramente para que a bênção aconteça na nossa casa. Amém? Eu vou colocar um hino, eu gostaria que vocês continuassem na palavra, continuassem meditando. Depois eu vou fazer a oração final e aí a gente coloca, eu vou colocar todas as intenções que vocês têm numa só e... Ensina-me a sentir teu coração. Aleluia, Senhor. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Aleluia. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Aleluia. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor.
Abraça-me, cura-me. Cura-me, Jesus. Transforma-me, Jesus. Nossa glória. Aleluia. Meu mato é o meu lugar. Aleluia. Aleluia. Vem sobre mim com teu manto. Reine em mim com tua glória. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me. Toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é esse. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar agora, então. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, na altura do seu coração, fechasse seus olhos e que apresentasse o seu pedido na presença de Deus e cresce verdadeiramente que aquilo que você está colocando, ele venha acontecer. Saiba, irmão, que Deus sabe o que é o melhor para você. Se você está pedindo algo que seja impossível na tua condição, mas se for a vontade de Deus, não existe impossível. Ele vai fazer acontecer. Amém? Então vamos orar. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, meu Deus. Nós te colocamos, Senhor, apresentamos todas essas pessoas que estão acompanhando nós aqui nessa live, todas as pessoas da sua família, todos os seus entes queridos, todas aquelas intenções que estão colocadas no seu coração. Também apresentamos todas as pessoas que estão aqui e que estiveram em algum determinado momento junto conosco nessa live. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar e que o pedido, Senhor, aquilo que para eles é impossível, mas para o Senhor nada é impossível, que o Senhor possa transformar. Mas que primeiramente, Senhor, o Senhor perdoe todos os nossos pecados, para que nós possamos, Senhor, sermos dignos de estarmos na Tua presença. Também te peço, Senhor, que o Senhor acampe os seus anjos contra todos os ataques do inimigo. Livra o Senhor de todas as setas, de todas as ciladas de Satanás. Aonde ele estiver, Senhor, agora nesse momento, tentando ceifar um filho que seja da vossa presença, Senhor, ou um filho temente que já foi um temente um dia na tua presença, Senhor. Não importa quem seja, Senhor, é um filho, ó teu,
que seja agora, Senhor, tirado e que ele seja repreendido pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Também te apresentamos, Senhor, todos os pais e famílias, e mães e famílias, e irmãos, filhos que estão na luta pelo trabalho, Senhor. Estão na dificuldade, Senhor, por essa questão da pandemia, por situações de empresas que fecharam. Essas empresas que ainda estão com as portas abertas, Senhor. Que o Senhor continue abençoando para que elas possam prover o pão de cada dia. E para aquelas outras pessoas, Senhor, que hoje já não tem mais, que o Senhor possa prover um bom trabalho. Para que eles possam, Senhor, um dia também ser dignos e poder cumprir com as suas obrigações. Senhor, não permita que nenhum dos vossos filhos falte o pão de cada dia. Também que apresentamos, Senhor, todas as pessoas que estão lá nos leitos dos hospitais nesse momento e que lá, Senhor, estão com suspeita de Covid, suspeita de câncer, suspeita de tantas outras coisas. Alguns que nem sequer, Senhor, possam invocar a Tua presença, que possam orar para Ti, Senhor. Nós colocamos elas na Tua presença, Senhor, para que o Senhor acampe os Seus anjos ao redor, para que elas possam Te conhecer. E se for da Tua vontade, Senhor, que elas possam ser curadas, transformadas, para poder glorificar e bendizer como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um bom final de semana, uma semana abençoada. É o que nós te pedimos desde já, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos vivos e tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Tudo isso, Senhor, nós agradecemos e pedimos em nome do vosso Filho Jesus, que vive e reina. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade que nos deram, pela paciência. Eu sei que eu passei um pouquinho de novo do horário, a gente vai se empolgando, vai falando, e quando a gente pensa que acaba passando. Mas eu espero que essa palavra ela possa trazer bons frutos na vida de vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo diferente na vida de vocês. Se você já era uma pessoa temente a Deus, e eu tenho certeza que ela só vai fortalecer a sua temência. E assim vai acordar alguma coisa que muitas vezes a gente precisa ser lembrado, ser tratado para que as pessoas não caiam nas mesmices, né? Aí eu sempre lembro de um exemplo que eu sempre digo. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias por estarmos vivos. Mas é uma coisa tão simples, né? Agradecer a Deus, obrigado pelo dom da vida, mas muitas pessoas esquecem desses pequenos detalhes, né? É nas pequenas coisas que estão as grandes diferenças. Amém, irmãos? Então eu desejo a vocês uma ótima semana. Fico na paz. Amém? Glória a Deus. Só lembrando, irmãos, que amanhã não haverá de novo a apresentação da live, justamente porque o pastor ainda está na recuperação. Mas na semana que vem volta ao processo normal, né, com o pastor e a gente agradece pela oportunidade. Então sempre estaremos aí trazendo a palavra de Deus. Tá bem? Amém. Fico na paz.